Oi, alunos, tudo bem? Olha só, nós vamos começar a nossa aula naquela alegria de sempre, né? Vou cantar aqui com vocês vão ficar aí. Tá? Uma música assim, tá? Então vamos lá. É uma paródia em cima de uma música muito conhecida, que vocês vão reconhecer logo. E vamos nessa. Ei, você vai perceber, isso não tem mistério, e só depende de você, levando o estudo a sério, meu amor. Amor, perceba que a beleza é um caminho de luz. Perceba que a surpresa é só você quem produz, meu amor. A arte é tão legal, meu amor. Você vê diferente o que parece igual. Hey, hey, hey. Viu aí? Legal, né? Música linda. É isso aí. Mas a gente não vai ficar a aula toda só, né? Não bem bom, não. A gente já relaxou, a gente já dançou. E agora vamos para a nossa aula 14.1. Vamos lá, gente. É nóis. Deixa eu colocar o violão ali no lugarzinho dele, né? Assim, estante dele aqui, cuidadosamente, que isso aqui é uma joia muito preciosa. E hoje, na nossa aula de hoje, o que vai rolar? Vai acontecer isso aqui, ó. Nós vamos fazer aqui uma geral, tá? Sobre esses movimentos aqui, né? Essas vanguardas, né? O Renascimento, depois da arte medieval, né? O descontentamento explode de uma maneira impossível de parar, né? E aí aparece o Renascimento, que a gente vai ver bem direitinho, né? Você lembra, né? Na arte medieval tinha aquele problema de a arte estar direcionada somente para uma coisa, não se podia fazer mais nada que não tivesse a ver com o religioso. E o religioso é muito importante na nossa vida, claro, com certeza. Mas também tem a vida, né? Então, o Renascimento representa, como o próprio nome diz, a retomada de certos contextos, né? De certos aspectos da arte, né? Os artistas fazendo o seu trabalho e sendo reconhecidos por ele. Né? Então, nós vamos ver o contexto e as formas, as aparências, né? As estéticas da arte renascentista, né? Aí, logo depois, aí começam os desdobramentos. A arte começa a ter vários e vários outros contextos, né? Vão aparecendo outras visões, outras ideias. E aí vem a parte do barroco, onde algumas dramatizações começam a se fazer nítidas. Aí depois, um desdobramento do barroco é o rococó. Você é do tempo do rococó, porque faz tempo isso já, tá? O rococó é a ostentação lá de Dubai, sabe dessa? Dizem que lá em Dubai a riqueza é muita gente ostentando aí de tudo, mas exagerando, né, nas demonstrações de riqueza, de opulência, né? Então, nós vamos ver um pouquinho do contexto e das características do rococó, o tempo do rococó. Faz tempo, hein? Começando, antes de mais nada aqui, eu já vou deixar uma perguntinha, aquela velha perguntinha, né? Vamos fazer uma enquete para você dizer com suas palavras no final da aula qual a importância do Renascimento cultural, ok? Moninha, você é demais, tá? Como sempre, você com esse seu olhar aí, eu e tu, tá? Demais, demais. Bom, Renascimento. Olha aqui essa ilustração aqui, ó. Hoje acordei
renascentista, quer dizer, belo, racional e me sentindo o centro do universo. Então, quando chegou um ponto, né, da arte didática, da arte medieval, que chegou assim a ficar insuportável para algumas pessoas, né, Deus como centro de tudo, né, então eles radicalizaram para o outro lado, colocando o homem como o centro de tudo da vida, do mundo e do universo, né? Então, por isso que tem essa frase aqui, ó, belo, racional e me sentindo o centro do universo. Deixa eu fazer um comentário aqui rapidinho sobre essa questão dessa racionalidade, tá bom? Porque você sabe que tudo relacionado à igreja e a Deus tem a ver com a fé. A fé é uma aposta que a gente faz, você decidir crer naquilo que você não tem ali palpável, né? É uma coisa que é invisível ainda. Às vezes depois se torna palpável, mas de cara você aposta você salta no escuro, é a fé. E a razão é justamente o contrário. É o velho São Tomé, ver para crer. Você só acredita naquilo que constata, não é isso? Então, com essa ideia em mente aí, nós vamos tentar entender melhor o renascimento. Vamos voltar? Porque, olha só, olha o que tem lá ao lado da figura lá. Adotando a razão e a matemática na elaboração de suas obras. Volta lá, por favor, diretor. Isso, obrigado. O plano reto e os motivos religiosos eram uma característica da arte na Idade Média. A arte renascentista surge em oposição à arte medieval. Viu aí? Eu estava falando ali, falando, e está aí escrito também para fixar mais ainda, tá? Então, adotando a razão e a lógica matemática, né, na elaboração de suas obras, resultando no uso da perspectiva de fundo nas pinturas. Então, essa ideia de profundidade nas pinturas, o cara está pintando, está desenhando num plano bidimensional, né? O cara faz o desenho e a pintura aqui dentro. Mas, do jeito que é feito, tem uma ideia de profundidade, de perspectiva. Isso aí foi baseado em teorias matemáticas, né? Impressionante. É aí que surge, que ressalta a genialidade de vários artistas, como aquele que fez a Moninha, né? Minha linda, sorrindo para mim. Bom, então o homem passa a ser o tema principal. Por isto, esta arte é chamada de antropocêntrica, porque a palavra antropo, né, é homem, tá? Em português brasileiro, ok? Então, antropocêntrica é o homem no centro e não mais Deus, tá? Tudo no mundo era baseado nas coisas da vida, do mundo, do corriqueiro, do cotidiano. Então vamos seguir aqui, que agora com essa base aí a gente vai entender tudo, tá bom? Como, por exemplo, esse quadro aí do Sandro Botticelli, né? O nascimento de Vênus. Vênus é esta deusa aqui, que nasce rodeada de querubins, apoiada numa concha aqui, né? E vem uma pessoa já com uma capa, uma roupa para cobrir ela. E, ao mesmo tempo, tem vários detalhes aí, tá? Que o Sandro foi... Quando a gente vai fazer a leitura da obra de arte, vocês já aprenderam um pouquinho sobre isso, aí a gente vai descobrindo as contextualizações. Não foi à toa que ele fez dessa maneira, que ele imaginou. E, aliás, que fique bem claro, isso aí é uma leitura do Sandro, né? Isso aí é uma imaginação dele. Ninguém sabe ao certo como seria essa Vênus. Será que ela realmente existiu, né? A Vênus é a Gisele Bündchen daqueles tempos, né? Ela não era de desfilar nas passarelas da moda, mas ela
estava lá na imaginação, ok? E olha aqui o sopro aqui, né? Dos anjos aí, o sopro constituindo ela, né? Aí, terminando de fazer, de elaborar. Ok? Aí aqui vem a leitura de um artista fantástico brasileiro, o Di Cavalcanti, que ele faz uma outra leitura sobre essa obra aí, do Nascimento da Vênus. Se você for comparar, você vai ver várias relações, né? Em primeiro lugar, as pessoas que estão lá têm uma característica mais brasilística, né? Tem uma brasilidade, né? Aí tem já a praia, tem o mar, né? Tem a compostura maior na nudez, né? Então, um fez a obra em 1486 e o outro em 1938, né? Então, no seu trabalho, Di Cavalcanti transpõe a Vênus mitológica, né, para um ambiente tropical. Viu aí? Essa é a releitura aí do Di Cavalcanti, né? O mesmo tema, o mesmo entendimento, mas mesmo entendimento não, a mesma composição, também estou errado, não é entendimento de composição, a mesma ideia aplicada ao trabalho fantástico desses dois gênios aí, né? O Sandro e o Di Cavalcanti, Emiliano. Bom, então vamos ver aqui a miúde, mais de perto, as características do Renascimento, né? Essa ilustração aqui, isso aí é um desenho feito pelo Leonardo da Vinci, né? Uma ideia de um amigo dele, arquiteto, um amigo dele chamado Vitruviano, né? Então, ele fez esse desenho aí do cara aí com as ideias geométricas e tudo mais Por isso que esse desenho aqui se chama o homem vitruviano, ok? Então, o humanismo, a valorização do ser humano, né? Racionalismo, o uso da razão para explicar o mundo. Então, o mundo não, mas explicado desse momento aí pela fé em si, pela razão, pelo racionalismo. O universalismo é outra característica que é assim relativa aí ao conhecimento global. Aí vem também o experimentalismo, descobertas por meio de experiências. Aí vem essa palavrinha aqui, o hedonismo, que é a valorização dos prazeres da vida, né? Aí vem também uma outra palavra altamente importante que é a respeito dos mecenas. Os burgueses são os novos ricos, né? Os comerciantes que ficaram altamente ricos nesse período e que passaram a ter mais dinheiro, mais opulência, mais riqueza até do que os nobres, do que os monarcas, né? E nobres que patrocinavam os artistas da Renascença. Então, esse pessoal aí é que foi dizer, não, eu quero que você faça um retrato da minha esposa, tá? Para eu colocar na sala da minha casa. Eu quero que você faça aí o desenho. Encomendava um outro tipo de quadro. Por exemplo, o imperador, né? O imperador Bonaparte, né? Ele encomendava quadros com os feitos heróicos dele, para ele parecer assim um grande, né, imperador. Já falei até sobre isso aí nas aulas, né? Então vamos ver mais detalhes aí sobre a pintura renascentista. As grandes características marcantes. A perspectiva, ou seja, as proporções que tem do objeto na visão à distância. Então, olha aqui, ó, esse quadro aqui, enfocando aqui, esse momento aí do pagamento do tributo, né? O quadro do Masaccio, né? Então, você vê aqui a ilusão de profundidade. O desenho, a pintura, sob a perspectiva que dava essa
profundidade era feita partindo de um ponto central, que aí as outras figuras iam sendo, né, feitas dessa maneira. E isso aí é uma técnica descoberta que passou a dar mais razão, mais, não é razão a palavra, mais credibilidade a essa ilusão de profundidade. Tá? E o uso também do claro-escuro. Né? O que é o claro-escuro? É a arte de pintar áreas iluminadas e outras na sombra. Por que isso? Porque as que estão iluminadas, elas ganham maior destaque, né? Ganham maior visibilidade. Então, o artista fazia isso aí, destacando, fazendo uma relação aí do grau de importância, né? Então, você está vendo aqui, essa cena aqui de uma pessoa cobrando o tributo, né? O velho tributo, o velho imposto sobre a renda das pessoas, o atual imposto, antes era chamado só de tributo. Então, tem aí essa cena aí. E tem também aqui, para a gente ver aqui, ó, a Madonna Senhora do Prado. O Prado, né? Todo esse fundo aí, né? Então, o retrato de uma mulher, de uma mãe, né? Aí com suas duas crianças, ok? Madonna é uma palavra, né, italiana aí que significa senhora. E tem aquela artista, né? Que mundialmente famosa, né? Madonna. Que ela pegou esse nome daí, né? Teve essa ideia aí muito inteligente. Seguindo, nós entramos aqui agora no movimento barroco. O barroco é um movimento que dominou a arquitetura, a pintura, a literatura e a música na Europa do século XVII, tá? Então você está vendo aí um quadro aí, ó, perfeito para a gente entender o claro escuro, né? O uso e o uso de perspectiva também, a captura de Cristo, que é um quadro feito pelo Caravaggio, ok? Então as características do barroco: arte rebuscada e exagerada, tá? Valorização do detalhe, tá? Os detalhes ficam bem à mostra. Aí vem isso aqui também, ó, dualismo e contradições. O dualismo tem a ver com duas ideias diferentes ali apresentadas. E as contradições vai além do dualismo porque ela mostra um contra o outro, né? Uma ideia contrária à outra. Então, é mais um aditivo ao dualismo, que são as contradições. Do dualismo vem também a dialética, né? Que aí já parte para o mundo das ideias. Eu não vou me meter aqui na filosofia, não, porque a filosofia é outra parada. Aí vem também a obscuridade, a complexidade e o sensualismo. Todas essas características entram aí nos vários temas, né, usados no Barroco e que antes do Renascimento seria assim considerado heresia, e a pessoa podia até acabar morrendo queimada numa fogueira, né? Por aqueles que ficavam tomando conta aí desse lado aí, né, das inquisições, de fiscalizar quem era herege, quem estava cometendo algum pecado, né, contra Deus. Na visão deles, né? Tem isso também. Bom, então, depois do Barroco, nós vamos seguir aqui para ver um pouquinho mais sobre as características, né? Então, como, por exemplo, aqui no caso, né, dessa ilustração, você vê uma composição assimétrica diagonal, o contraste do claro e escuro, a expressão dos sentimentos e o realismo, porque englobava todas as camadas sociais. Né? Quando se mostrava somente a elite, parecia que não existia gente pobre, e isso não era verdade. Né? Então, quando fala assim de realismo, é mostrando esse lado aqui, que aqui passou a não ter mais essa obrigatoriedade. Né?
A composição assimétrica significa que os dois lados não são iguais, como é a ideia lá que vem da arte grega, entendeu? Aqui já é uma composição, e olha só, em diagonal, você está vendo isso aqui? Ó? Isso aqui é diagonalização da cena. Então, os lados não estão assim, tão simétricos, iguais. Okay? Então, essa ilustração aí é Judite decapitando Holofernes. Né? É um quadro aí imaginado, feito por Artemisia Gentileschi. Tá? Essa história da Judite eu já mostrei um pouquinho aí, né? Com essa intensidade dramática, né? Nessas cenas aí, né? A mulher cortando o pescoço lá do general, ela seduziu o general, fingiu que queria namorar com ele, deu bebida, muita bebida, né? E aí ele ficou, quando ele estava para lá de Bagdá, ela foi lá e tchum, né? Então, Artemisia imaginou essa cena aí, fez desse quadro sensacional, né? E essa cena sangrenta, imagina aí, foi encomendada por Cosimo II de Médici. Quer dizer, teve um patrocínio, né? Teve um mecenato aí, tá? O Cosimo II de Médici era o Grande-Duque de Toscana, então ele era o bambambam dessa região aqui, tá? Judite cortando dramaticamente, não podia ser gentilmente, né? Teve que ser assim, dramaticamente, a garganta de Holofernes, que era um general assírio, que havia invadido sua cidade natal, Betúlia. Então o cara ia massacrar com o pessoal lá de Betúlia, e ela foi lá, usou lá da beleza dela, patrioticamente arriscou a vida dela para conseguir matar o general Holofernes, né? A bela Judite. Bom, mais uma coisa aqui do Barroco aqui, ó. Mais uma característica, mais um dilema aqui do Barroco. A fé versus razão. Vamos ver o que dá aí nesse embate, nessa luta aí, ok? A arte barroca estendeu-se por todo o século XVII e as primeiras décadas do século XVIII. A sua difusão abrangeu quase toda a Europa e a América Latina. Veio bater aqui no Brasil, tá? Então vocês estão vendo aqui essa ilustração maravilhosa aí, olha. Tá vendo? O Barroco nasceu e desenvolveu-se na Roma dos papas. Era uma tendência comum a todas as artes. Então vocês já estão vendo aí nas características aí das ilustrações aí que eu consegui para vocês, tá? Simbora, bora lá. Tem esse quadro aqui, ó, também do Johannes Vermeer, é um pintor holandês, né? Famoso, né? A moça com um brinco de pérola, considerada a Mona Lisa do Norte, ou a Mona Lisa holandesa. A moça também possui um olhar enigmático, por conta disso aí que ela é comparada com... É mais o olhar do que a boca, né? No caso da Mona Lisa tem aquele sorriso, né? Mas o olhar dela é realmente muito realístico, né? E lindo demais. E o brinco está lá, né? Então temos aí o equilíbrio da luz, contribui para a aura misteriosa da obra, né? Ela dá uma olhada assim, né? Aquele olhar, o nariz dela, a coisa mais linda do mundo, né? Não, Moninha, não estou traindo você. Vamos lá. O Vermeer capturou um momento cotidiano com a jovem usando um lenço na cabeça e olhando de lado, de soslaio, como se algo a convocasse. De repente ela ia andando assim, alguma coisa chamou a atenção, ela virou assim, aí é aqui. Aí pegou esse momento dela aí e fez esse quadro aí, né? Maravilhoso. Ok? Johannes Vermeer, em 1665.
E vamos lá, né? Vamos mais. A arte barroca conseguiu casar a técnica avançada daquele tempo, né? E o grande porte da Renascença com a emoção, a intensidade e a dramaticidade do maneirismo. Mais um movimento aí, tá? Dentro, né? Fazendo uso do estilo barroco e do estilo barroco mais suntuoso e ornamentado da história da arte. Então, o barroco tem toda uma sofisticação, né? Enquanto os estilos abrangiam desde o realismo italiano ao exagero francês, o elemento comum era a sensibilidade e o absoluto domínio da luz para obter o máximo impacto emocional. Então veja aí quanto detalhe tem nessa pintura aí, né, gente? Olha aí, coisa impressionante, né? O cara passou aí, acho que anos, né? Mas fica fantástico, né? Perfeito, as roupas, né? O detalhe da construção. E aí a gente vai ver aqui o sacrifício de Isaac, é um tema religioso, né? Uma leitura aí do Caravaggio, né? Então, o sacrifício de Isaac é aquele tema bíblico, né? Que o Adão, né? Ele recebe, Abraão, né? Ele recebe essa missão de Deus, segundo o texto bíblico, né? De fazer o sacrifício. E ele ia levar mesmo o filho dele, ia sacrificar, só que na última hora, né? Era um teste, né? Então, na última hora, ele foi avisado que teria um cordeiro para ser sacrificado. Então, o Isaac se salva dessa daí, né? Bom, não vou dar uma aula aqui de religião, né, gente? Mas só para explicar melhor o tema usado aí pelo Caravaggio, né? E você veja que tem o uso da perspectiva, ilusão de profundidade, o uso do claro e escuro, as figuras destacadas, o anjo avisando, né? Ali pertinho, apontando, né? E o Isaac lá já pronto para ser sacrificado. Ok? Então vamos lá. O barroco no Brasil. Então, não falei ali que veio bater na América do Sul? Na América Latina? Então, com início no final do século XVII, com destaque na arquitetura, escultura, pintura e literatura. Todos esses movimentos, é bom que fique claro que eles envolviam tudo. Tudo da vida. Música, dança, pintura, arquitetura, tudo. Tudo aí sofria influência, era envolvido por essas ideias, por esse novo contexto aí, tá bom? Então, na literatura, o início foi a publicação da obra Prosopopeia, né, do Bento Teixeira. Isso foi em 1601. O Brasil já estava por aqui, né? Na escultura e arquitetura, Aleijadinho, escultor brasileiro, foi um dos maiores artistas barrocos, tá? Para a gente entender melhor, o Brasil estava num período o Brasil era colônia de Portugal, tá? Fazia parte, quem mandava aqui eram os portugueses, né? A exploração do ouro corria solta, né? E o aumento da população propiciou um forte desenvolvimento econômico. O Brasil foi saqueado, foi roubado até as últimas, né? O seu ouro foi levado para outros lugares. O ouro que existia ainda existe, né? Mas existia em grandes quantidades em Minas Gerais. Minas Gerais passou a ser o ciclo do ouro, tá? Se expandiu com Aleijadinho na escultura e o barroco do Brasil, né?
e na arquitetura. E o mestre Ataíde também, que brilhou na pintura, ok? Então vamos lá, vamos ver mais detalhes. Olha aí os trabalhos aí do Aleijadinho, né? Na igreja São Francisco de Assis, em Ouro Preto, Minas Gerais, tá? Então, olha só, o Santuário de Bom Jesus carregando a cruz, né? Em Matozinhos também, outra cidade. Então vocês estão vendo aí várias esculturas, só aqui nessa igreja aqui tem 12 esculturas, 12 apóstolos, né? Feitos com a técnica maravilhosa do fantástico Aleijadinho. Olha aqui, essa Via Crucis, né? De Cristo, né? Com os apóstolos, com os seguidores, com ele carregando a cruz. Todos os detalhes aí colocados pelo Aleijadinho. Né? O Aleijadinho, só uma rápida aqui sobre ele. Aleijadinho, ele era escultor, né? Fazia esses trabalhos fantásticos aí, mas padecendo de uma doença, né? Que ele tinha problemas nas mãos. Para ele fazer as esculturas, né? Usando a talha, ele pedia que amarrassem os instrumentos na mão dele, e aí ia fazendo, né? E você está vendo aí o resultado, né? As ilustrações. Quem quiser ver melhor, é só ir em Minas Gerais, né? Lá em Ouro Preto, não é isso? Lá em Matozinhos, ok? Então vamos voltar aí para a gente seguir, que a gente tem que ver agora sobre o rococó, né? Acho que é o próximo movimento. Volta aí, por favor, diretor. Obrigado. Então, o rococó, com sua elegância e exuberância, floresceu nos séculos 17 e 18. Está tudo dentro desse período aí, né, gente? Uma resposta ao estilo barroco, inspirado pela natureza, conchas, folhas e curvas graciosas. O rococó é uma celebração da ornamentação e da leveza. Então, tem toda a opulência, né, do barroco, tem tudo aquilo, mas é mais direcionado para ornamentação, né? Então, o rococó se desenvolve contrário aos excessos do barroco, apelando para a leveza. Está aqui a palavra, hein? Olha aí, a palavra que dá a ideia certa da característica, né? E os coloridos suaves. Então, é uma visão mais contida, tá bom? Então, você está vendo aqui essa sala aí, né, com toda a opulência, né, mas com toda a graciosidade, não é isso? De uma bela ornamentação. Seguindo aqui, nós temos um quadro aqui que mostra assim perfeitamente as ideias aplicadas no movimento do rococó. O rococó é um estilo artístico que surgiu na França no século XVII. Século XVIII. Tem mais um tracinho aqui que eu quase não vi. Como desdobramento do barroco. Então, a principal ideia aí, não esquece que é um desdobramento do barroco. Tem ideias do barroco também aí aplicadas aí, tá? Mas com cores luminosas e suaves, o uso de linhas leves e os temas usados. Os quadros eram sobre a natureza, sobre a vida cotidiana e relações humanas. Representação da vida profana da aristocracia. Profano é uma palavra que indica o seguinte, indica que não tem relação com o religioso, né? Não é um tema religioso, é um tema da vida, do mundo, das pessoas. Como esse quadro aqui, O Balanço, né? Eu estou mostrando mais uma vez aqui para vocês, né? Esse trabalho aqui do Jean Honoré Fragonardi. Né? O Jean, não sei se ele viu a cena, essa cena aí, ou se ele imaginou, né? Mas tem aqui esta senhora aqui, né? Sendo balançada pelo
pelo marido. Segundo, eu fui estudar sobre o contexto, né? Aí eu fui descobrindo esses detalhes. Quando a gente está fazendo a leitura da imagem, a gente tem que fazer isso aí, né, gente? Lembra? E aí tem o marido dela, né, balançando, e aqui tem outro camarada de olho na mulher aí, é? Aí dizem que ele era amante, não sei o quê. Vão atrás aí para você descobrir esse chafudo, essa fofoca, né? É a fofoca, gente. Olha aí, vida profana, né? A vida das pessoas que ela botou essa história aí no ar, né? E tá lá registrado, né? Não sei se o outro era um amante, não sei, cala-te boca, não sei de nada, tô por fora. Deixa eu sair desse sangangu aí, deixa eu sair do meio dessa confusão. Olha só, os rococóis desta igreja ficaram famosos. Os quadros, a escultura, todo mundo que tinha aí, tá? Após ela se tornar Patrimônio Mundial da Unesco em 1983, por ser toda original de 1754 e ter em seu interior a estátua do Cristo flagelado. Então tem aí um destaque, né? É a igreja de Uskirch, na Baviera, Baviera, Alemanha, tá? Então, essa igreja aqui, riquíssima, né? Olha aqui, tem detalhes nessa ilustração, detalhes nessa outra aqui. É impossível descrever aqui só numa aula, só nesses instantes aqui, é impossível descrever, né, toda essa riqueza aí, toda essa opulência aí, todos esses detalhes aí, né? Essa maravilha. E tem também a Igreja Matriz Nossa Senhora da Ajuda, em Porto Seguro, na Bahia, né? É um marco histórico e espiritual, arquitetura colonial e posição proeminente da cidade alta de Porto Seguro. Porto Seguro é terra da nossa professora de filosofia, Lidiana, doutora Lidiana, né? E ela gentilmente forneceu essas fotos para nós, né? Então, tem também o Museu do Descobrimento, instalado numa estrutura que foi prisão no século XVIII, né? Conjunto arquitetônico e cultural do Centro Histórico de Porto Seguro. Olha aí, tá vendo aí? Os marcos históricos. Seguindo mais um pouco, nós temos também a Catedral da Sé, uma homenagem à Nossa Senhora da Vitória, tá? O que deixa todos de boca aberta é o retábulo do altar-mor, todo revestido de ouro. Então, essa parte aqui, olha, aqui, né, que é o retábulo, tá, é tudo em ouro, tá? Então, tem que ter muita proteção aí, ok? Vamos ver mais coisas aqui. Então, formalmente, as características do rococó. Uso de cores luminosas e suaves, a gente já falou, em contraposição às cores fortes do barroco. Estilo artístico marcado pelo uso de linhas leves, sutis e delicadas. Utilização de linhas curvas. Uso de temas da natureza, pássaros, flores delicadas, plantas, rochas, cascatas de águas. Uso de temas relacionados à vida cotidiana, né? E às relações humanas. Representação da vida profana da aristocracia. Vamos ver mais uma vez aqui, ó, mais assim, detalhes sobre o balanço. Os felizes acidentes do balanço é o nome completo, né? Apresenta uma jovem, meio que uma leitura aqui da obra, tá? No vestido rosa, balançando alto, empurrada pelo seu pelo seu ingênuo marido e observada por um admirador escondido. Cala-te boca, tô por fora, tá? Não sei de nada. Ela encontra-se guardada na Wallace Collection em Londres. Essa pintura é admirada por sua elegância, espírito prático, leve erotismo, tá? As canelas da moça estão aparecendo lá, por isso que tem erotismo. E aqui a gente chega no final da nossa aula, espero que vocês tenham gostado, aprendido bastante aí sobre esses movimentos aí, e ficamos por aqui.